Por que investir agora em rede social pode ser o fator determinante para você vencer as próximas eleições? Eu sou Thiago Filomeno, especialista em marketing digital político, e nesse vídeo eu vou te mostrar por que quanto antes você começar a investir em rede social, maiores são as suas chances de sair vitorioso nas eleições de 2022. Se você já viu algum vídeo meu, você sabe que eu criei o Método FAZ, que ajuda políticos e candidatos a proporcional a vencer as eleições através das redes sociais. Depois você pode até pesquisar um pouco mais sobre o método, mas o importante para você entender esse vídeo é que o método ele é baseado em construir um público de eleitores potenciais, que eu chamo de PEP, através de impulsionamento. E falando de forma bem simples aqui, só para quem ainda não conhece, o método ensina você a impulsionar os seus posts e a partir do impulsionamento você construir o seu público de eleitores potenciais, que são pessoas que já viram o seu conteúdo, já demonstraram interesse por você ou pelo seu conteúdo, e esse público que já viu você e que já demonstrou algum tipo de interesse será abastecido, ou seja, você irá mostrar todos os seus conteúdos para eles de hoje até as eleições. E lá na frente, quando chegar na eleição, esse é o público que você terá mais chance de pedir o voto e de eles votarem em você. Se você seguir essa lógica, cada post que você fizer, cada real que você investir em impulsionamento, ajudarão você a colocar mais gente dentro do seu público de eleitores potenciais, dentro do seu PEP. E por esse motivo, quanto mais tempo você tiver para fazer esse trabalho, melhor. Ou seja, mais gente terá no seu PEP. Tente imaginar o seguinte, você chega no período eleitoral com um público de 50 mil pessoas, por exemplo. Não um público de seguidores e nem um público de pessoas que já foram impactadas pelo seu conteúdo. Não um público de pessoas que curtiram seus posts, mas com um público de 50 mil pessoas que já viram 10, 20, quem sabe 30 vídeos seus falando sobre as suas bandeiras políticas. E melhor, eles não viram apenas o vídeo, eles demonstraram um interesse real no vídeo e continuaram demonstrando interesse durante 6, durante 8, durante 10 meses. Esse é o público de pessoas que já conhece você, que é engajado pelos assuntos que você gosta de falar e que você defende. Esse é o público que tem muito mais chance de votar em um candidato com as suas características. Porque você construiu a sua autoridade com esse público. Você já tem o respeito deles. Você já gerou conexão, empatia. Esse público é o público que você tem que pedir o voto na eleição. Esse é o público que você tem que cuidar, que você tem que conversar. Lá no período eleitoral, inclusive, não só agora. Porque esse público, ele é só seu. Só você tem acesso a esse público. Não é incrível isso? Um público sem concorrência, para você fazer campanha e para você pedir voto. Mas esse é só o primeiro motivo pelo qual você deve começar já o seu investimento em rede social, com o objetivo, claro, de vencer as eleições de 2022, que é a formação desse público. Então, quanto mais tempo você tem para construir ele, maior será o seu PEP. Mas você percebeu que eu falei que você precisa construir autoridade com esse público, certo? E para você construir autoridade, principalmente em rede social, você precisa de algumas coisas, mas a principal delas é tempo. Para você construir autoridade em rede social, você precisa utilizar o que eu chamo de o tripé da comunicação eficiente, que é composto por audiência, conteúdo e recorrência. Então o primeiro passo é você definir qual é o tipo de conteúdo que você vai produzir, ou seja, quais serão os seus, sobre o que serão os seus posts, os seus vídeos, os seus stories. E eu defendo que você não tenha mais do que 3 temas para você construir autoridade sobre eles, né? 3 bandeiras políticas, vamos colocar assim, para você falar
exaustivamente, de hoje até as eleições. Para você ser visto como especialista, como expert, como referência nessa área. Ou nas 3 áreas, no caso. Depois que você definir o seu conteúdo, você define a sua audiência. Então, quem é o público que tem interesse nesse meu tipo de conteúdo? E aí você impulsiona os seus conteúdos para esse tipo de público. E o terceiro e mais importante elemento do tripé é a recorrência. O que isso significa? Significa que você precisa falar sobre o tema que você escolheu, para o público que você definiu, várias e várias vezes para você construir a sua imagem, a sua reputação, para você se tornar, enfim, uma referência sobre o tema que você está falando, sobre essa sua bandeira política, no caso. E para você falar várias e várias vezes com esse público, não tem jeito. Você precisa de tempo. Então, quanto antes você começar, maior será a sua autoridade e a sua credibilidade sobre o seu tema de interesse, quando começar a campanha eleitoral lá na frente no ano que vem. Portanto, se você quer vencer as eleições de 2022 através das redes sociais, você precisa começar a investir agora nas suas redes sociais. Você precisa de tempo para construir um público de eleitores potenciais e para construir a sua imagem, para você virar uma autoridade nos assuntos que você escolheu. Caso contrário, você precisará contar com uma sorte de acertar no discurso, de o público confiar em você já no primeiro conteúdo que vê, lá no período eleitoral. É mais ou menos como criar um post que viralize. Até dá para fazer. Ele acontece de fato todos os dias, um post viraliza. Porém é muito difícil de fazer acontecer. E o pior, você não tem controle. Então, se você pretende ter previsibilidade sobre a sua eleição, você ter previsibilidade sobre quantos votos você precisa ter através de rede social, conheça o método FAIS, me acompanhe aqui nas redes sociais para receber mais dicas como essa.